Sobre Cícero? Mas não sobre o livro. Sobre amizade, não lembro. Ótimo. Bom. Tá me ouvindo? Bom, boa noite. Olha, eu estou muito feliz com esse convite do Carlos Eduardo, um dileto amigo, e estou muito honrado de estar aqui nesse instituto tão importante de 1961, né? Que muito me honra com a sua tradição e com a possibilidade da gente debater e ter troca de conhecimento, de conversar sobre alguns temas importantes. Vamos falar um pouco sobre Marco Túlio Cícero, figura proeminente, figura grande pensador da história do Ocidente. Cícero, na minha modesta opinião, é até um tanto quanto subestimado no âmbito ocidental. Para mim, Marco Túlio Cícero é o grande pensador do Ocidente, é o grande influenciador do Ocidente. E a sua história, os seus livros e o seu histórico dizem isso. Neste primeiro momento, eu trago aqui 4 testemunhos sobre Marco Túlio Cícero. O primeiro deles, de Marco Fábio Quintiliano. Não é seu contemporâneo, 100 anos depois, mas é um seu discípulo, onde Quintiliano dizia: saber tirar proveito de todas as circunstâncias, quem conhece Marco Túlio Cícero. Saber tirar proveito de todas as circunstâncias. Seja na igreja, seja na sala de aula, seja na palestra, em quaisquer situações, saber tirar proveito numa conversa, num tribunal, num diálogo. Quintiliano dizia isso. Quem sabe tirar proveito de Marco Túlio Cícero em todas as suas circunstâncias, sabe entender como o mundo, como a vida se projeta para nós. Depois vem Voltaire, um iluminista, considerado o príncipe dos iluministas, uma figura muito importante, que diz no século XVIII: Cícero nos ensinou a pensar. Cícero nos ensinou a pensar. Olha o que Voltaire diz sobre Cícero. Cícero nos ensinou a pensar. Olha o peso dessa frase. Antes dele vem o humanista Erasmo de Roterdã, autor de um clássico, Elogio à Loucura, onde ele diz: o homem que começou a apreciar Cícero pode ter certeza de que fez progresso em sua vida. Vejam só, senhoras e senhores, como essas frases fortes, vindas desses grandes pensadores, nos toca bastante na nossa vida, e para que nós possamos ver a importância e o tamanho desse pensador. E por fim, apenas 4, John Adams, o segundo ou terceiro presidente americano, lá, iluminista também, iluminista, por conta a Revolução Americana é fruto e antecedeu a Revolução Francesa, com forte influência do iluminismo. John Adams diz: todas as eras no mundo não produziram um estadista e filósofo maior juntos num mesmo personagem. Então vocês vejam os mais variados pensamentos, das mais variadas figuras, nos trazem e nos dizem a importância de Marco Túlio Cícero, que nasceu
106 anos antes de Cristo, em Arpino, 3 de janeiro, em Arpino, na Itália. E nasceu ali na região do Látio. E essa região do Látio é a região do latim. Cícero traz o latim para o Ocidente. Vejam só, foi Marco Túlio Cícero que trouxe isso para o Ocidente. Da região do Látio, do latim. É dali que surge toda a nossa cultura filosófica ocidental. E como Cícero fez isso? E por que fez isso? Cícero, na sua primeira grande defesa, ele se deparou com um imperador poderoso e ele teve um cliente que na época acusou dele ter matado o próprio pai para se beneficiar da herança. Aí Cícero falou, mas como? Se ele era filho único, por que haveria de matar o próprio pai para se beneficiar da própria herança? Já seria o herdeiro universal. E Cícero, então, protagonizou uma defesa, jovem ainda, e absolveu o seu cliente. E ao absolver o seu cliente, ele contrariou os poderosos de Roma, e isso fez com que ele se exilasse para nosso gáudio, para nosso bem, fosse se exilar na Grécia. E a partir daí ele mergulhou nos estudos, se aprofundou nos filósofos, Platão, Epicuro, Aristóteles, no estoicismo. Alguns, ou por má fé ou por ignorância, tratam esta grande figura como um mero compilador, o que é uma ofensa, o que é uma agressão inaceitável. Marco Túlio Cícero é um gênio da filosofia, exatamente o oposto disso. Então ele tem uma ascensão política fantástica na medida em que ele consegue, com esta cultura, com este veio, com este dom, começa então a angariar clientes, começa a ganhar respeitabilidade, começa a angariar notoriedade e começa então a sua ascensão política. Cícero chega aos cargos de questor, edil, pretor e finalmente cônsul em 63 a.C. E isso lhe dá um cabedal, um nível de conhecimento muito grande, porque Cícero, nós veremos um pouco daqui a pouco, mais à frente, mais adiante, era um republicano na sua essência. Cícero amava mais a pátria do que a si e a sua família. Cícero amava a pátria mais do que a si e a sua família. Tamanha era a sua afeição por Roma e por servir a República. Cícero era um republicano na acepção plena do termo. E essa acepção plena do termo o fez o quê? Fez com que ele, com a sua genialidade, desenvolvesse a sua oratória, desenvolvesse a sua capacidade de persuasão e saiu a enfrentar aqueles que só viam o poder como finalidade. Seja no primeiro triunvirato, seja no segundo triunvirato que o condenou à morte. Pois bem, quando nós chegamos aqui nessa ascensão política de Cícero, nós percebemos o quê?
a sua influência grega. Cícero vem de uma influência grega, como nós falamos aqui, plena. Só que ele tinha o que os filósofos gregos não tinham. Ele tinha a gênese da oratória, a gênese da república no sentido de proteção, de projeção do Estado. Diferente dos filósofos gregos, não de Demóstenes, que era um grande orador, nem de Péricles, mas mesmo assim, esses dois oradores, Péricles era uma referência no Estado grego, mas Platão, Aristóteles, Epicuro, nenhum deles tinha consigo o objetivo e a vida voltada exclusivamente para a república, para a oratória, para a defesa no sentido amplo. Da república. Cícero traz consigo esse diferencial. E esse diferencial é fundamental para que ele, então, passe a galgar esses cargos sobre os quais falamos aqui. Então, o livre pensador faz de Cícero aquela figura antidogmática. Cícero era, Carlos Eduardo, antidogmatista, sem fanatismo. Cícero trazia a probabilidade, o probabilismo, o verossímil como a sua fonte de diálogo, a sua fonte de conversa, a fonte de convencimento. Cícero era um opositor ferrenho da guerra, não às armas. Cícero era da paz. E essa figura da paz guerreou em nome da República Romana. Isso o impeliu a guerrear com palavras, com oratória, com integridade e com coerência em nome da República Romana. Uma figura esplêndida, uma das figuras mais importantes da humanidade. O direito, o diálogo e a retórica. Respeito à democracia, respeito ao outro. Vejam quantas coisas agora no século XXI estamos vivendo que são carecedoras de figuras como Marco Túlio Cícero. A importância deste homem e a importância de sua obra, isso que estamos fazendo aqui, ainda que em breves 30, 40 minutos, que sejamos assim, que sejamos gotinhas d'água aqui e acolá, para pregarmos figuras do tamanho de Marco Túlio Cícero, sem perseguição ao pensamento diferente. Hoje estamos vivendo aí, em todos os cantos do mundo, a perseguição a pensamentos diferentes. Foi o que diz Voltaire. Cícero nos ensinou a pensar. E a sua influência no Ocidente, eu trago aqui três baluartes da história ocidental. Agostinho de Hipona, 354-430, Nicolau Maquiavel e Hannah Arendt. Três baluartes da filosofia do mundo ocidental, influenciados diretamente por Marco Túlio Cícero. Então nós já saímos lá, chegamos ao Renascimento,
saímos lá da Idade Antiga, da Idade Média, e chegamos aqui no Renascimento de Maquiavel, chegamos com Santo Agostinho. E Santo Agostinho, num livro Hortênsios, de uma página só, mas de uma profundidade absurda, ele se convence de Cícero, está lá nas suas Confissões, capítulo 3º, 6º, eu não me lembro, eu sei que está lá, nas suas Confissões, a influência de um pagão aos maiores santos do cristianismo. Vejam só o peso disso, que veio influenciar São Tomás de Aquino alguns séculos depois, Santo Agostinho. Então você tem a influência de um pagão, Cícero, na doutrina cristã de Santo Agostinho, em Hortênsios. Só uma página, né? Eu não consegui achar isso de jeito nenhum. Não consegui achar de jeito nenhum dentro dos limites de pesquisa que nós tivemos. Mas vocês vejam a importância de Marco Túlio Cícero com Santo Agostinho. Depois vem a importância e a influência dele com Maquiavel no Renascimento, onde você pega a influência dele nos discursos da primeira década de Tito Livio. Maquiavel expressamente traz consigo a importância de Marco Túlio Cícero, onde convergem sobre a República, onde você pode mitigar as relações a fim de que a corrupção seja minorada. Maquiavel, o principal cientista político, ou o pai da ciência política que nós temos no mundo. Então, a influência de Cícero em Maquiavel é enorme, e Cícero traz também em Maquiavel o sentimento de pátria. Maquiavel, quando fala em república, Estado e pátria, tudo aquilo é egresso da orientação, ou dos estudos, melhor dizendo, de Marco Túlio Cícero. Vejam vocês que obra fantástica deste filósofo, desse homem completo na acepção da palavra. Aí vem Hannah Arendt, que não era tanto quanto republicana, não tinha uma concepção republicana, mas tinha uma concepção clara de Estado, da figura, da importância das pessoas em sua obra, A Condição Humana e sobre a Revolução. Hannah Arendt cita expressamente o Marco Túlio Cícero. Então vejam vocês a influência de Marco Túlio Cícero para a nossa cultura ocidental. E eu trago aqui, algumas breves anotações também que eu fiz com relação às suas obras. Mas antes disso eu gostaria de falar sobre a filosofia do probabilismo, que eu mencionei há um tempo, há uns 5 minutinhos aqui, que é o quê? Cícero, ao trazer e desenvolver a filosofia do probabilismo, ele busca, de uma maneira coerente, íntegra, trazer, olha, eu sou um republicano, eu amo a minha pátria, então o diálogo, em contraponto ao absoluto, há de prevalecer. A probabilidade dos fatos, a probabilidade dos temas, a verossimilhança é o que faz que nós nos aproximemos, que nós possamos ouvir um ou outro. Se eu me fecho hermeticamente num absolutismo,
ou no absoluto, eu me fecho para o diálogo, eu me fecho para o outro, eu me fecho para a república, eu passo a ser um tirano, eu passo a participar do arbítrio. E lá influenciou os padres daquela época. Daí a influência patrística. Cícero tem esse peso na influência patrística. Ora, acabamos de falar aqui agora sobre isso. Vocês vejam como Marco Túlio Cícero é uma figura excepcional, de humildade franciscana e de uma coragem cristã, no sentido franciscano, mas de Cristo, da coragem, do peso dele. Às vezes era tido como reacionário, às vezes como conservador. Por quê? Porque era essa figura do probabilismo, e isso às vezes confundia os seus adversários. Isso era uma coisa excepcional de Marco Túlio Cícero. Uma outra anotação interessante que eu fiz questão de trazer para nós aqui está relacionada ao paradoxismo, a relação paradoxal do estoicismo. Cícero trazia, né, o que ele chamou de paradoxo do estoicismo, quando o povo percebia no estoicismo a figura do hedonismo, do poder, do lazer, da riqueza. E por outro lado, Cícero mostrava o paradoxo do estoicismo, à medida em que a vida para ele era honestidade e ética, o estoicismo também. Mas ele permitia isso, então ele questionava isso. Ele trouxe isso para a discussão. Esse paradoxo do estoicismo com relação à honestidade e ética, e ele discutiu isso, ele trouxe isso, ele aviventava sempre essas discussões, tudo como paixão e amor pela República, a sua obra República, que é em homenagem vinculada a Platão mesmo. Ele fazia questão de dizer isso, ele não renegava isso, jamais negou. Quando ele escreve a República, um dos seus mais importantes livros, ele faz menção sobre Platão, que essa obra é sim, de origem platônica. O título é nesse sentido. E agora eu trago aqui 4 importantes obras de Marco Túlio Cícero, para que nós possamos ver como essa reflexão, essa breve reflexão que estamos fazendo aqui, com influência determinante no Ocidente, como já dissemos, como essa influência literária e cultural e filosófica no Ocidente, de que forma Cícero traz essa obra para consolidar, para perenizar a sua imagem e a sua obra, repito, das mais importantes, se não a mais importante, para a nossa formação ocidental. A primeira que eu trago é do sumo bem e do sumo mal. Nessa obra, Cícero fala de Epicuro, do estoicismo, do platonismo e do aristotelismo. Ali, ele traz o que é o sumo bem, o que é o sumo mal. Ele traz uma comparação, ele faz com que possamos refletir o que
de que forma você pode viver honestamente e eticamente, dando a oportunidade de traçarmos essas dicotomias, aonde esses grandes filósofos nos davam essa oportunidade de enxergar o sumo bem e o sumo mal. Nessa obra, Cícero é uma obra que eu reputo das mais importantes. Cícero desperta para nós, fazendo com que, vejam só que a fonte dele é a Grécia, a fonte dele são os filósofos gregos, que ele transforma para o Ocidente por meio do latim, e Cícero então nos traz essa oportunidade de reflexão para entender, por meio do pensamento, a importância das nossas ações, dos nossos comportamentos, que redundaram nisto que nós estamos a vivenciar. Então, esse paradoxo dos estoicos, né, onde ele explica essas máximas do estoicismo, está aqui. A outra obra muito importante de Cícero é Dos Deveres, aonde ele endereça aos seus filhos. Hoje nós escutamos, hoje é comum a gente ouvir isso hoje, Carlos Eduardo. A Constituição só tem direitos, não tem deveres. Nós falamos só de direitos, não de deveres. E Cícero nos dá uma aula de deveres, porque os deveres não têm que estar escritos, são principiológicos, estão na nossa formação, são lá a família, o Estado, a honestidade, a integridade. Isso não há de ser escrito, isso há de ser entendido na nossa formação. É onde Cícero traz o quê? Nós vamos chegar aqui na frente nas leis. Então, Cícero traz o quê? Dos deveres. Ele endereça ao seu filho, falando sobre a integridade, sobre a ética, sobre os deveres. Então, ele fala sobre os deveres, sim, mas são deveres que nós, cidadãos, nós, seres humanos, os temos quando da nossa formação, do nosso nascimento, lá no justnaturalismo, no direito natural, no direito universal, que há de iluminar todo o processo legiferante da humanidade. Na concepção de Cícero, quando ele fala das leis, Cícero é quem traz o justnaturalismo, que é um direito supra-humano, direito divino, que a partir dele é que as leis humanas hão de ser forjadas. Então, Cícero, dos deveres, ele fala da integridade, da honestidade, da família e do Estado. Então, não tem como você fugir dele, não precisa que a lei diga isso. Não tem como você fugir dessas obrigações, desses deveres, que são inerentes à condição humana. Cícero preconizava isso e pôs isso no livro, endereçando ao seu filho dos deveres. A outra obra é das leis, e nessa obra das leis, Cícero menciona o justnaturalismo, sobre o qual falei aqui agora, que é supralegal, a origem de toda a formação da legislação. Tudo passa pela lei universal do direito natural, que há de nos iluminar, que há de nos guiar. Cícero traz o justnaturalismo. E a outra obra que eu trago é da República, onde Cícero fala amor à pátria. E eu abre aspas, anoto isso aqui, anotei aqui. Amor à pátria, né? Aí Cícero fala, exercita a alma, pois nas coisas melhores
e fica sabendo que nada há melhor do que o que tende a assegurar o bem-estar da pátria. Então vocês vejam esse homem republicano, apaixonado por Roma, apaixonado pela coisa pública, incorruptível. Sim, existe homem incorruptível, sim. Incorruptível, corajoso, íntegro, coerente. Eu não consegui, nas obras que eu li de Marco Túlio, até a sua biografia, Um Pilar de Ferro, daquela historiadora inglesa, Caldwell, ela, não sei, eu esqueci o nome dela. Taylor, isso. Taylor Caldwell. Um Pilar de Ferro, Um Pilar de Ferro. Uma obra, ela passou 9 anos junto com o marido, pesquisando sobre Cícero, no Vaticano, em Roma, nas bibliotecas romanas.